Nessa nova gestão, eu comecei agora em 2025 como presidente. Muito importante, principalmente no digital, né? A gente conseguir informar, comunicar de forma assertiva as ações. Só uma conversa com a Prefeitura de Gramado, no ano passado ainda, para assumirmos, de alguma forma, a promoção turística do município. O Convention entendeu que deveria, né, também estender seus braços para o Visitors. O mais ele está de alguma forma consolidado, né, vem acontecendo, embora tenhamos algumas dificuldades para captar grandes eventos, por questões óbvias que você já conhece, a nossa estrutura, né, ela carece de melhorias, ampliações. Fazer parte da promoção turística, trazer o turista de lazer para cá, a gente entende que pode ser um grande parceiro da Prefeitura, dos associados, do trade de modo geral, das outras entidades da mesma forma. Então, em primeiríssima mão para vocês, né, a gente coloca que foi efetivada, volto dizendo, quinta-feira vai ser assinado esse convênio. Uma das formas que está previsto já no plano de trabalho, por exemplo, é imprimir força no digital. A gente entende que é uma forma relativamente barata de a gente fazer promoção turística, é uma forma moderna, obviamente, de fazer promoção turística, e a gente consegue atingir vários públicos através do digital, diferente do presencial. Vamos sim fazer ações presenciais, né, de divulgação, mas a grande diferença vai ser a parte do digital. Por eventos, eu acho que a gente pode trazer esse avanço que a gente teve durante esse ano, que foi conseguir mostrar, mais do que qualquer coisa, a importância da Expo Gramado e a necessidade da gente evoluir com aquele espaço, com reforma e com modernização do espaço, e conseguiu já ter melhorias na Expo Gramado, e a gente entende que aquele equipamento é fundamental, ele é no centro de Gramado, a Prefeitura adquiriu ele com essa finalidade. Eventos é importante para a economia da cidade, quanto reverbera em efeito cascata para vários negócios, né, para vários empreendimentos. Então, a gente entende que a gente já tem conquistado isso, né? Fomos campeões durante 3 anos, como o Convention que mais captou eventos. Mas vamos lá, a principal notícia eu acho que a gente traz é essa da volta do Visitors pro Convention, que a gente tem braço, que a gente deve fazer isso. Várias cidades do Brasil, o Convention é essa peça dentro da Prefeitura, é esse braço dentro da Prefeitura que faz essa captação de visitors também. Então a gente entende que a gente tem esse know-how, que a gente tem a equipe capacitada para isso, são 6 pessoas que trabalham hoje dentro do Convention, e juntamente com uma agência parceira a gente fez todo um plano de negócio já, um plano de ação já para a gente fazer essa divulgação e todo esse trabalho durante 1 ano pelo menos. A gente entende que esse é um trabalho que começa para não parar mais. Assim como no ano passado também fizemos uma contratação de uma agência para a reputação de Gramado, né? A nossa ideia então para começar esse ano é justamente entendendo a mudança do perfil do consumidor. Hoje 65% dos viajantes já compram tudo independente do pacote deles. E a Prefeitura continua fazendo esse trabalho, continua indo até as cidades, continua da mesma forma que fazia, vai continuar fazendo, não muda isso. Mas a mais do que isso, a gente entende que a gente tem que buscar esse consumidor final. Hoje, falando em influenciador, 22% dos visitantes eles são tocados, são influenciados por influenciadores. A ideia é intensificar isso, né, entendendo nossos polos emissivos, né, aqui para Gramado, primeiro foco nisso. Inclusive, a Argentina está no radar também, mas a gente entende também que a gente precisa estar com um ponto lá e ter uma referência lá para a gente aumentar ainda mais, conseguir trazer esse cliente argentino e depois uruguaio, e depois entendendo também todos os voos da América do Sul com destino Porto Alegre são clientes em potencial para Gramado. Com o Setur, esse é o nosso papel agora de intensificar, trabalhar bastante. Eu acho que agora que começa o trabalho, depois que a gente conseguiu passar por essa fase de projeto, de aprovar na Câmara, de prefeito e tudo mais, de construir isso nos bastidores, para a gente agora se sentar e construir esse trabalho dia a dia. Como a gente tem cadeira dentro da Gramado Tour, hoje detemos a presidência do conselho, da pessoa do Enzo, temos uma transição. Então, eu pedi para o Roger, por favor, só ficar de pé para conhecer o Roger. Mas a gente, então, uma entidade como o Convention, que atua com 50 segmentos diferentes, em 160 associados, a gente não tem como abrir mão disso.
Então a gente segue na Gramado Tour, né, junto com o Roger como representação lá. A agência contratada, que é a Via Reps, né, que foi contratada, que vai ser contratada, já fez o mapeamento de todo esse público, né? Então, medindo desde a procedência, né, e desde o tipo de público. Então, ali a medição sobre casais, sobre pessoal de melhor idade, público jovem, quem viaja sozinho ou não, público gay. Então, tá já previsto nessa pesquisa, há um apontamento sobre isso. E isso que o Felipe mencionou, há sim um apontamento muito grande sobre a Argentina. Então a gente já viu visualmente na cidade, argentinos e uruguaios, mas essa agência trouxe para nós dados que embasaram, né, a decisão de ter um escritório na Argentina para trazer esse público. A gente fez a reunião com a Via Reps no começo do ano e foi muito bom e inclusive a tua pergunta foi muito pertinente, Tela, porque esse foi um assunto que a gente tratou bastante e a gente bateu bastante nessa tecla do público. Acho que é algo que Gramado precisa entender um pouco mais, precisa comunicar, inclusive, né? Uma das demandas nossa é o Gramado Inesquecível, né? Entender um pouco mais essa marca, como a gente comunica de forma assertiva, como a gente se comunica de forma assertiva com esse público ideal que a gente poderia chamar, né? Então acho que a gente tem que não só pensar em quantidade, mas principalmente em qual público, em qualidade, em quem venha, que fique mais dias e que consuma, né? Então é uma junção de alguns fatores, mas a gente está muito atento a isso e com certeza agora começando o trabalho com eles vai ser algo que a gente vai a todo momento perguntando, questionando e trazendo à tona essa situação. Inclusive a gente tem várias métricas para justamente conseguir, porque simplesmente a gente investir um valor e a gente não ter balizador, não ter diretriz, não ter métricas para a gente entender resultados, não seria inteligente. Então a gente vai ter, já traçou com eles algumas métricas para a gente saber se o público que está vindo para Gramado, se a gente conseguiu ter aumento, se a gente conseguiu ter aumento de diária média e assim por diante, vários indicadores para a gente conseguir ter certeza, né, de quanto a gente está sendo assertivo nesse trabalho. E na Tour do Conselho, o Roger também participou, justamente para a gente ter mais perto isso de nós como Convention. A gente sentiu que a gente poderia e deve ser mais participativo, então o Roger vem para isso, a gente está trazendo para dentro isso também, a Anne também tem tido participação nessas conversas para a gente conseguir ser mais colaborativo também com o Conselho. Mas ponto, né, Tela, primeiro a gente saber onde é que a gente está, e esse é o primeiro trabalho, para depois onde é que a gente quer chegar, né? Então a gente falou também com a Via Reps sobre isso e já começamos a trabalhar alguns pontos, mas concordo totalmente, acho que a gente primeiro tem que entender um pouco desse momento, né, de Gramado e identidade. Acho que rebuscar um pouco isso, né? Qual que é a nossa identidade e onde que nós chegamos, querendo ou não, até agora. E o que nos trouxe até aqui, eu acho uma frase fantástica, não vai nos levar até onde a gente quer chegar. Então, a gente aumentou a estrutura da cidade e aí não é só tentar aumentar o número de visitantes. Acho que isso é uma conta muito simples, mas não é. O nosso desafio é mais complexo que esse. Acho que a gente precisa entender um pouco mais e buscar esse cliente qualificado, esse cliente que é de Gramado, dessa nova Gramado, como tu mesmo citou, e é um desafio. Precisa ter esse olhar crítico, eu acho muito importante que a gente tenha esse olhar crítico, né, de entender que nem tudo está certo e o quão a gente pode melhorar em vários aspectos, mas principalmente, beleza, o que eu vou fazer para isso, né? Acho muito importante que a gente tenha essa cultura aqui, né, de empresários, como a gente teve nesses 70 anos e fez com que a gente crescesse tanto, né? De novo, acho que esse pertencimento é que vai fazer a diferença nesse momento de desafio que Gramado está passando, porque a gente não pode esconder isso. Eu acho que é um momento desafiador, né? Então a gente precisa desse pertencimento, precisa dessa participação, né, do trade, do empresário e em junção com o poder público, mais do que nunca. Eu acho as chuvas do ano passado foram um pouco disso, né? Mas a gente precisa agora se reinventar, a gente precisa, como a gente falou antes, buscar de novo essa identidade, essa essência para a gente conseguir se reencontrar, vamos dizer assim, e seguir em frente para um futuro ainda melhor. Eu acredito muito que Gramado pode, em breve, estar numa situação ainda melhor do que no passado. Eu acho que a nossa venda, a nossa oferta, ela vai ter que ser personalizada. Eu acho que a pesquisa do público vai nos dizer onde atuar e de que forma atuar.
não há como abrir mão do público BC, o CD, porque temos equipamentos para isso, e eu não tenho como abrir mão de imprimir força para trazer para cá o público A, porque eu tenho equipamentos, a exemplo do Castelo aqui, que é público A, e esses tantos que estão para abrir. Então eu acho que a gente tem que ter a esperteza de utilizar os dados a nosso favor, né? Quer dizer, o dado que vem através da pesquisa, o dado que vem através da rede social, né? E trabalhar personalizado, né? Porque a gente não tem como abrir mão disso, porque eu tenho que atender o grande equipamento, o pequeno equipamento, atender a agência de turismo, atender o restaurante que tem 300 cadeiras, atender todo mundo, de alguma forma atender todo mundo. Estão vindo investimentos pesados para cá, porque Gramado tem um nome muito forte, um nome consolidado, né? Muito a crescer, tem muito a expandir, porém, né, eu acho que chegamos no limite de tempo, né? É agora, temos que fazer as coisas acontecerem agora. Então precisamos entender tudo que está acontecendo, de que forma a gente vai vender A, B, C ou D, né, para ser o mais assertivo possível. Só uma analogia com eventos, né? A gente está falando de lazer, mas fazendo uma analogia com eventos, a gente seguido, né, tem esse debate, qual que é o evento que Gramado quer, né? É 300, é 50 pessoas no Castelo no casamento, ou é 3.000 pessoas no Serra Park, né? Qual que a gente escolhe? E por que não os dois, né? Acho que tem espaço para os dois, e dentro de um calendário e dentro de um entendimento, claro, a gente tem que chegar num consenso, inclusive, mas priorizando o que a gente falou antes, essa questão da identidade. Eu acho que só quantidade, só chamar gente para cá, só trazer gente para Gramado, eu acho que isso não é estratégico, né? Eu acho que justamente esse trabalho com a agência é para a gente conseguir ser mais assertivo nesse sentido.